Eu quero me pedir desculpa por não falar castelhano, sim, vou falar português hoje, por as distintas companheiras. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês e agradecer às colegas que fazem parte conosco no Brasil do coletivo da Cátedra da Unesco, Gênero, Diversidade Cultural e Fronteiras, a doutora Kátia Paranhos, psicóloga, a doutora Jaqueline, juíza no estado do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e essa pessoa aqui vocês não conhecem, Karina, que contribui conosco também no Brasil na Cátedra da Unesco. A professora doutora Natividade Gutierrez, do México, pede desculpas, não pôde estar presente por motivos alheios à sua vontade. Também a professora Rosa Campalegre, de Cuba, que faz parte conosco também da Cátedra da Unesco, está na ONU, junto ao Fórum sobre a questão da discriminação racial. Enfim, é uma mesa hoje de abertura deste último dia de encontros da jornada de feminismo pós-colonial, e eu quero novamente dizer que esse coletivo é uma parte de um outro grande coletivo que integra a luta no Brasil a favor das questões da igualdade de gênero, contra a discriminação racial, da diversidade cultural, a favor da diversidade cultural e as questões que envolvem a fronteira. Eu fiz, me permita, Karina, eu fiz rapidamente uma consideração inicial para a abertura. O tema desta mesa é Olhares Plurais, Corpo-Território, Corpo-Fronteira, Corpo-Potência. E falar em corpo no Brasil, nos últimos 4 anos, nós vivemos no Brasil, eu chamo de uma cruzada colonial sobre o corpo das mulheres, sobre os corpos negros, sobre os corpos indígenas, sobre os corpos trans, que foram esses corpos alvos preferidos das fogueiras neofascistas e antidemocráticas do governo Bolsonaro. Cada um de nós sabe o que sofreu de ataques, de risco, de luto, de empobrecimento, de fome, de medo e de censura. E a gente se virou como pôde. Foi muito difícil atravessar esse período no Brasil. Muito difícil. Eu falo como educador, falo como militante nas bandeiras de gênero, nas bandeiras étnico-raciais, eu falo como pai, eu falo como professor. Tá? Eu falo de todos esses lugares de escuta e de fala. E eu falo situado principalmente a partir de um educador fronteiriço, mas acima de tudo como filho de uma mulher camponesa e líder sindical, que é minha mãe. Foi muito difícil a gente aguentar esses 4 anos no Brasil. Foi muita produção de ódio, produção de violência, de censura. Em nossa universidade, a Kátia está aqui, a professora Kátia, ficamos por 1.006 dias, 3 anos, sob intervenção fascista do governo federal. Essa intervenção em nossa universidade destruiu as solidariedades acadêmicas, potencializou os negacionismos, aprofundou a discriminação racial, étnica e de gênero. O que eu vejo às vezes é que se instaurou no Brasil um regime esquizofrênico, aonde corroeu a linguagem, perverteu a enunciação e inverteu o sistema de valores que defendíamos no Brasil como éticos, como fundamentais no campo dos direitos humanos. Nosso corpo começou a ser coagido por fora e por dentro. As companheiras de luta da universidade, companheiros de luta, ficaram exauridas, cansadas, tristes. E o que se produziu nos últimos anos no Brasil foi um progressivo silenciamento do corpo, dos seus ruídos,
dos seus impulsos, dos seus movimentos, produzido por essa violência de Estado, por essa necropolítica, pelo patriarcado colonial presente em nossos espaços e em nossa vida. E esse poder afetou nossos corpos e afetou a nossa potência de agir, principalmente pela coerção, pelo horror produzido, no qual nós tentamos sobreviver nesse período de uma maneira solidária, de uma maneira coletiva, a partir das resistências que construímos nos nossos espaços de atuação. O importante de tudo, para finalizar a abertura desse painel, é que ninguém se vendeu, ninguém arredou o pé. Eu acho que isso é de uma estética da resistência fundamental. Nós não arredamos o pé do compromisso com a democracia, com os direitos dos grupos subalternizados. Nós não se corrompemos diante de um governo da morte, de um governo do medo. Por quê? Porque nós somos muitas e muitos espalhados por várias partes do país, da América Latina e demais espacialidades contracoloniais. E penso que o nosso desafio nessa jornada, nas outras jornadas, é seguir rompendo, propondo outros caminhos, outras vias, outros fazeres, outras estéticas. Porque a vida e o corpo são constituídos de memórias. E elas estão escritas em nosso corpo, em nosso dia a dia, nas nossas ancestralidades, como muito bem foi falado ontem no grupo coordenado pela professora Cláudia Miranda. E, como dizia o grande mestre Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O fazer do corpo-território não pode se limitar ao compasso das palavras. Muito antes das palavras, exercitamos o conhecimento do mundo. Para isso é preciso viajar mundos pós-coloniais desde o sul. E dialogar com vocês nesses 10 anos de jornada significa, para o que nós acreditamos, o fortalecimento de uma rede de pessoas, de coletivo, disposta a nutrir esse espaço do devir. Devir outras vozes, devir outros corpos, outros desejos, outra estética, um devir sul global. É nesses espaços, nesses pequenos hiatos das fissuras do sul global, que buscamos a potência que nos torna capaz do fazer estético, do fazer poético, do fazer corpos que resistem. Ou como nos diz a grande escritora, que para mim é a gigante escritora brasileira, Conceição Evaristo: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para minar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. É com essa pequena mensagem que daremos abertura ao painel hoje pela manhã. Muito obrigado. São 10 minutos. Bom, gostaria de começar então o painel com a professora, companheira, amiga da Universidade Federal da Grande Dourados, da Casa da Unesco, professora Kátia Paranhos. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Peço perdão, não falo espanhol. Pode pôr, José, por favor? Trouxe hoje para conversarmos algo que nos toca profundamente. É a situação das mulheres Kaiowá e Guarani, do Mato Grosso do Sul. O povo Guarani é um grande povo, né? Temos 80 mil indígenas no Mato Grosso do Sul, sendo que na região que estamos
temos 90%. E o Brasil, em muitos momentos, desconhece essas pessoas e tivemos o governo Bolsonaro que, além de acabar conosco, né, produziu aí uma máquina de morte, produziu muito sangue no território onde nós estamos. Concomitante a isso, essas mulheres me ensinam há 18 anos que elas resistem. Elas lutam, elas cantam, elas rezam, e é um pouco disso que eu quero contar para vocês. Pode passar, por favor? Na outra. O Brasil tem 305 povos originários reconhecidos pelo Estado brasileiro, inúmeros povos buscando reconhecimento, e o Brasil fala mais de 275 línguas. Pode passar? Você? A região que estamos, o Mato Grosso do Sul, faz fronteira internacional com a Bolívia e com o Paraguai. O trânsito entre esses países é frequente e podemos nos dizer, então, né, povos fronteiriços. As pessoas habitam o lado de cá e o lado de lá, de forma concomitante. A vida acontece para além do Estado-nação, das fronteiras do Estado-nação. O Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil, tem 9 etnias reconhecidas pelo Estado. Eu me interesso em especial pelo povo Guarani, que na região que eu estou, em Dourados, se subdivide entre os Guarani Nhandeva e os Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá é um povo que transitava e ainda transita com o Paraguai, e Kaiowá já é um nome não indígena que foi dado a esse povo. Essas pessoas se autodenominam Paiteviterã. Pode passar? É importante dizer que o Mato Grosso do Sul é o berço, um dos berços do agronegócio. E vivemos então numa terra que é sagrada para esses povos e sangrada pelo agronegócio. O agronegócio, além da poluição, da devastação ambiental, da fragmentação das parentelas, o agronegócio se junta ao Estado brasileiro e produz uma sequência de violências que essas mulheres, então, em especial, vão me contar e nos contam aí com muita dor, com muita lágrima. Concomitante ao agronegócio, a gente tem muitas e muitos apoiadores e apoiadoras que trabalham cotidianamente na luta, né, pela dignidade da vida coletiva. Eu cito em especial as companheiras e os companheiros do CIMI, um braço da Igreja Católica, vejam vocês, que produzem um mapeamento há muitas décadas das violações de direitos humanos nos nossos territórios. Então, nós sabemos, as mortes são mapeadas. Não há desconhecimento em relação às mortes. Elas são mapeadas. Sabemos quando morre, quem morre, que idade tem, que nome tem. Embora ainda estamos longe de conseguir evitá-las. Pode passar. Quero contar para vocês, em especial, uma situação que eu acompanhei pessoalmente na região de Dourados. Fazendeiros com caminhonetes importadas metralharam uma região em disputa que os indígenas chamam de região de retomada. Eles e elas voltam aos seus territórios tradicionais, foram expulsos ao longo do século XX de seus territórios tradicionais e voltam retomando esses territórios. Num determinado momento, os fazendeiros cansaram da morosidade do Estado, pegaram as armas e metralharam essas comunidades. Uma pessoa morreu, crianças ficaram com balas alojadas na barriga, a comunidade ficou com muito medo. Chegou um pedido para a gente da universidade para que eu, na qualidade de psicóloga, pudesse ir lá ouvir essas pessoas.
E a psicologia é um saber colonial. A psicologia pouco sabe do que acontece com os povos tradicionais. Passei a acompanhar de perto essa comunidade como antropóloga. Fizemos inúmeras rodas de conversa para que essas pessoas pudessem compreender que elas não estavam doentes. Elas não estavam com problema da cabeça, que é assim que me relatavam. Relatavam que não conseguiam dormir, que estavam com problemas na cabeça, que precisavam de remédio. Muitas pessoas medicadas com psicotrópicos, porque quando chegam ao serviço de saúde, o serviço de saúde desconhece a história de violência e resolve pontualmente o sintoma. Passamos a acompanhar a comunidade, conversar com elas e eles, ouvir as narrativas. Em muitos momentos, entendemos que essas pessoas não conseguiam conversar sobre o que ocorreu. Em especial as mulheres, porque muitas mulheres também são professoras, então cuidavam dos seus parentes em casa e também cuidavam das crianças na escola. O clima de medo nesse episódio me assustou profundamente. Eu e essa antropóloga fizemos um documento para o Ministério Público Federal e a nossa narrativa compõe um processo em andamento que esperamos que um dia o Estado brasileiro possa produzir algum tipo de reparação a essa comunidade. Estamos aguardando. Pode passar, por favor? Uma outra situação de violência muito recorrente, em especial no governo Bolsonaro, foi a queima dessas casas, território do Sagrado, ou GAPSI, para as Kaiowá e Guarani. 17 casas de reza foram queimadas em 2 anos. Então, pensem vocês que o Estado brasileiro mata declaradamente ou por omissão. Em muitos momentos, o Estado brasileiro e o agronegócio se juntam também nas suas políticas de morte. E uma próxima violência que elas nos narram é o racismo e a intolerância religiosa. O território do sagrado não é respeitado e as igrejas, em especial, uma denominação que é a Deus é Amor, elas nos contam isso, a Deus é Amor, incentiva que indígenas queimem essas casas. Levantar uma casa de reza levantar uma casa de reza envolve seres humanos e não humanos, envolve dimensões da vida que nós, formatados pela ciência moderna, não compreendemos. Pode passar? Embora o cenário seja de violação de direitos, elas resistem, cantam e rezam e estão extremamente articuladas na internet. A juventude mais nova produz material audiovisual e é muito emocionante ver que a internet, o laptop, convive no mesmo espaço do sagrado com o maracá, este instrumento fundamental para a vida coletiva. Elas se organizam desde 2015 nas grandes assembleias de mulheres e eu convido vocês a acompanhar esse movimento. Fizeram assembleia online, conectando territórios distantes, uma rede de apoiadoras e apoiadores, garantiu a internet, garantiu os laptops e essas senhoras que falam somente o Guarani puderam conversar com outras senhoras que também só falam o Guarani. E nós ficamos todas e todas na qualidade de escuta, sempre. Essas reuniões... Pode passar? Mais uma? Sim, isso. Mais uma. Essas reuniões acontecem, nos recebem com muita alegria. Eu, pessoalmente, acompanho essas reuniões. Elas são todas em Guarani. Passamos 2 dias ouvindo Guarani e quando elas querem que nós a escutamos em português, alguém traduz. As mensagens importantes, elas nos contam. As mensagens que interessam a comunidade, elas conversam entre elas. Há um movimento muito bonito na internet que eu gostaria de convidar vocês, que é um site que elas alimentam. Então, é um movimento de mulheres indígenas, produzido por mulheres indígenas, sobre as violências que elas sofrem. E elas nos dizem
que violência é uma categoria que não dá conta do que ela sente. As violências doméstica, sexual, de gênero, institucional, é pouco para o que o Estado colonial faz com o corpo dessas mulheres e com a vida dessas mulheres e de suas crianças. Os homens também têm um movimento, estão há muito mais articulados desde a década de 70 e também estão no Facebook, caso queiram acompanhar. Mas as mulheres entenderam que é preciso um movimento delas, para elas e por elas. E isso é muito emocionante acompanhar na qualidade de escuta que eu estou há 2 décadas. Muito obrigada, eu estou à disposição. Obrigado, Kátia. Passamos então para a doutora Jaqueline, juíza, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda. Olá, buenos dias. Também não vou falar espanhol, porque meu espanhol não é muito bom. Vou falar português, então, mas vou falar devagar, despacito, para que me entendam. Eu, primeiro, quero agradecer, é um prazer estar aqui, né, com pessoas tão comprometidas e que são exemplos de vida e de luta para mim. Não sou professora, sou juíza, como foi dito, então me coloco nesse lugar, sou uma mulher branca, mas sou filha de uma mulher que veio da roça, né, porque minha mãe desde muito cedo trabalhou na agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul. Tenho 2 filhas, sou mãe de 2 filhas, né, uma delas está aqui, inclusive, e comecei a me dar conta, mais especificamente, dessas questões interseccionais, de raça, a partir da minha 2ª filha, que é negra. Então, eu tenho uma filha de 11 anos que é negra, e aí consegui entender melhor essas questões que passam longe, às vezes, de uma mulher que é branca, que está dentro de um contexto de heteronormatividade, de todas essas questões de um corpo que não é atingido como mulher, mas não tem uma dupla, uma tripla vulnerabilidade. Eu vim aqui para falar, então, como o Poder Judiciário, né, como o Poder Judicial do Brasil enxerga esses corpos femininos. E o que eu tenho para falar não é tão bom. A gente sabe que a gente tem avançado, né, num primeiro momento, numa crítica feminista e à legislação, ao próprio Poder Judiciário, essa estrutura toda. A gente avançou muito no governo da ex-presidente Dilma com relação às políticas públicas de atendimento às mulheres. A gente avançou porque foi construído um arcabouço de normas e de equipamentos que conseguem atingir as mulheres em uma política pública mais favorável. Então, criou-se no Brasil Casas da Mulher Brasileira. Essa Casa da Mulher Brasileira é um espaço onde todos os serviços que as mulheres em situação de violência precisam ter. Então, lá dentro dessa Casa da Mulher Brasileira tem uma comissaria, uma fiscalia, né? Tem um alojamento para elas ficarem, tem serviço psicológico e tem um juizado de violência doméstica, que é em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, é o meu juizado que fica lá dentro. Então, nesse ponto, a gente até avançou com a Lei Maria da Penha, né? Com a Lei do Feminicídio, com a Lei Mari Ferrer. Entretanto, hoje mesmo eu vi uma notícia que no primeiro semestre de 2022, nós batemos no Brasil o recorde em feminicídios. Nós estamos com índices altíssimos de feminicídios. 4 mulheres morrem por dia no Brasil, pelo fato de serem mulheres. E também tivemos um aumento, né, de 12,5% em estupros. Então, apesar desses avanços, nós tivemos muitos retrocessos nesses 4 anos também, porque justamente o estupro e o feminicídio aumentam no período em que nós tivemos o menor investimento do governo em política pública.
nós estamos zerados em investimento com relação à política pública e a gente espera que mude. Mas o que eu tenho para dizer do direito, que o meu lugar de fala é muito diferente de vocês. Vocês falam da academia, né, eu falo de dentro de um poder altamente conservador, que é o poder judiciário, né, fechado hermeticamente, quer dizer, onde nós, mulheres magistradas, temos muita dificuldade de nos colocarmos e de ascendermos também em postos de poder, e onde existe um patriarcalismo jurídico muito grande, né? Então, as leis são feitas por homens, basicamente, né? Porque nós temos um congresso onde a maioria ainda é majoritariamente masculina, e são interpretadas por homens ou nessa visão masculina e colonizada, né? E aí o direito, ele acaba funcionando como esse elemento integrante e legitimador das relações de gênero de cunho patriarcal. A Ana Lúcia Sabadell diz isso, né? A dominação masculina se manifesta por uma opressão, por uma discriminação contra a mulher. A professora Fabiana Severi, de Ribeirão Preto, ela fala assim que a mulher no judiciário é sempre uma categoria suspeita, né? Então, existe aquele estereótipo de gênero com relação à mulher. O que essa mulher quer aqui na justiça? Quando ela entra com uma ação contra um homem, quando ela vem para denunciar um abuso, uma violência, né? Sempre se vê essa mulher como alguém suspeito, né? E existem aqueles estereótipos que Lia Schafran fala, tem um artigo da juíza Maria Tereza Ferreira, ela fala que é a Eva, a Maria, a supermulher, né, superwoman, e ela fala assim, a Eva é aquela eterna tentadora, né? Então aquela mulher que provoca, ela é vista assim no judiciário brasileiro, ela não é vista como alguém que precisa de uma proteção. A supermulher, que é aquela que tem uma estrutura financeira, que tem condições de se manter, ela também é vista como alguém que não precisa estar aí, né? Não sei se alguém lembra o caso da modelo Luísa Brunet, né, que sofreu violência e foi culpabilizada e até criticada porque, na visão das pessoas e também, de uma certa forma, pelo judiciário, ela estava interessada em benefícios financeiros, dinheiro, né? E aí tem a Maria, né? A Maria, então, fazendo alusão ao cristianismo, né? Aquela que realmente é submissa, aquela que realmente se submete a todos, a todo aquele desenho do que é ser mulher numa sociedade patriarcal. E é essa apenas que o judiciário ainda enxerga como vítima, como uma mulher que precisa de proteção e não as outras, né? E aí a Madalena Duarte, que é uma portuguesa, ela fala que ainda tem a vítima imaginária, porque uma defesa muito grande dos réus sempre num processo de violência doméstica é que a mulher é louca, que ela é psicótica, que ela é paranoica, que ela está inventando coisas, né? Então essas mulheres também não são vistas como vítimas, mas sim como mulheres que têm problemas mentais, quando a gente sabe que muitas mulheres estão num esgotamento, né? As psicólogas sabem mais do que eu aí, em razão das próprias violências sofridas. Então, a violência praticada contra essas mulheres é o aspecto principal da cultura patriarcal, né? E essa violência acontece principalmente nas relações domésticas e familiares, gente. Lá no Mato Grosso do Sul, somente nesse primeiro semestre de 2022, ocorreram 35 feminicídios. Nós temos 35 mulheres mortas dentro do ambiente familiar. Então, o que a justiça brasileira tem feito? Infelizmente, em reiteradas decisões, nós vemos o patriarcalismo jurídico. Nós vemos que a absolvição de muitos estupradores, muitos violadores, que há uma descaracterização da infância, principalmente nos estupros de meninas, né? E se inverte a posição da vítima, se culpabiliza a vítima. E o Poder Judiciário vem tentando, dentro do Judiciário a gente tem a Escola Nacional de Formação de Magistrados, e a escola vem tentando trazer essas discussões de gênero, de raça, para dentro do Judiciário, fazendo a formação de juízes. E a gente conseguiu fazer agora, o ano passado, um protocolo nacional de julgamento com perspectiva de gênero. Então, para que juízes e juízas possam entender que é preciso neutralizar as desigualdades para se fazer um julgamento justo e que realmente não coloque a mulher sempre numa situação de prejuízo.
Então, o que eu queria dizer para vocês, meu tempo está terminando aqui, né? Para além desse protocolo, eu acho que é necessário construir, né, desconstruir essa estrutura que nós temos, que é uma estrutura patriarcal e colonizadora, para que a gente possa evoluir, né? O que eu gosto de dizer é que não é fácil essa luta feminista dentro de um sistema tão fechado e tão patriarcal como o Poder Judiciário, né? É uma coisa que acaba por trazer vários prejuízos para a gente que está lá. Mas nas horas difíceis eu lembro de um poema que sempre se falou que era da Cora Coralina, mas parece que não é, do Geraldo Estado, que diz assim: desistir eu já pensei seriamente, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estradas no meu coração do que medo na minha cabeça. Então nós seguiremos lutando, né, juntas e juntos, e juntos também. E como dizia Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Vamos seguir adiante. Quero só agradecer a presença da minha professora Rocio. É um prazer. Obrigado, Jaqueline, Kátia. Eu quero só um ratito agradecer também aqui alunas do programa de pós-graduação em História da FGD que está aqui, a Carla está aqui, a Jaqueline, a professora Cirlei também, Lisote Tedeschi, que é doutora conosco lá na Mato Grosso do Sul, a Nath, que está aí, que também é psicóloga, trabalha conosco na Estadual do Mato Grosso do Sul. Tem um grupo brasileiro grande aqui, viu? Nós está... Sim, tem mais gente de outros estados aqui. O pessoal amado da Bahia. Obrigada, Nordeste. Graças à Bahia e ao Nordeste estamos livres do maldito. Vamos enriquecer esse Brasil. Eu fico feliz, eu acho que esses espaços são espaços de potência, são espaços de compartilhamento, de espaços de sinergias, né? Sinergias. Estamos carentes desses afetos, né? Os seus afetos que são potentes. Bom, agora a Karina vai apresentar rapidamente, devido ao nosso tempo também, uma obra que nós construímos em 2019, 20, aí houve a pandemia e finalmente agora estamos aqui para fazer esse momento, esse ato simbólico. Ok, obrigado. Obrigada, gracias. Es un placer compartir la mesa con ustedes, queridas compañeras, y con Sandro, que realmente es un aplauso para ti porque en plena pandemia nos convidó a hacer un dossier en el cual tengo el honor de ser la organizadora, y también a Rosita Campoledo Septién, esa querida amiga y hermana cubana que no pudo estar acá, pero está con el corazón, que hace la introducción de este dossier que realmente es maravilloso y que algunas autoras ya veo que están por aquí también, y queremos, Rocío y otras como Katia, sí. El título ya de por sí es muy simbólico y significativo en términos de cómo la Cátedra UNESCO, a quien agradecemos también fundamentalmente dos cosas: la incorporación de tantas compañeras de nuevas generaciones feministas, ¿no? Porque creo que eso también hay que decirlo, dentro de los feminismos hay pujas, ¿no? Por supuesto, y la Cátedra UNESCO, de la mano del profesor Sandro, nos ha permitido ingresar de algún modo, perturbar los paradigmas hegemónicos de los feminismos blancos, académicos y eurocéntricos. Y la Cátedra UNESCO es a quien también agradecemos, porque ella hace parte, a Katia también, del apoyo que nos han brindado para la primera escuela de activismo descoloniales desde el sur, que inauguró el día sábado y culmina hoy en la Sala Cortázar. Tanto trabajo realizado y tanto también por hacer, ¿no? El libro, de algún modo el dossier editado por la Universidad de Dourados, nos ayuda también a pensar cómo vamos a tomar un concepto central de fronteras
que es el concepto sin dudas que habilitó Gloria Anzaldúa con aquel grande libro Borderlands, la frontera, Nueva Mestiza, de los años 80. Gloria Anzaldúa es una gran feminista chicana, que de ella también emana parte del pensamiento decolonial acerca de qué es ese borderland o esa frontera. Pero además creo que es fundamental lo que dice Losandro de cómo asumir una subjetividad feminista, descolonial y antirracista que convoca a todas las mujeres disidencias e implica enfrentar esas fuerzas conservadoras que en Brasil tenían por delante y ya a partir de ahora de enero es otro, ¿no? El escenario político que también nos deja Brasil en cuanto a las fuerzas conservadoras que batallamos contra la ideología de género, contra los epítetos de feminazis, ¿no? Y contra los emblemas que hoy mismo en nuestro país nos permiten, y luego al fin del día, o es un día, nos espera un hermoso día hoy de finalización, en nuestra simbolización, que es nuestra querida expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¡Aguante Cristina! ¡Aguante Cristina! La más sabemos todo lo que está pasando por el hecho de ser mujer, como el poder se ha enseñado con nuestra lideresa feminista y femenina, nuestra querida Cristina. Hoy es un día para los argentinos y aquí tenemos a nuestra hermandad brasileña que también implica solidarizarnos con las luchas hermanas. Fue Lula, el lawfare a Lula, y es hoy también la misma formático que asume la derecha del lawfare que asume en Argentina. Y nos preguntamos, ¿sin justicia hay democracia? Creo que es central pensar en este contexto la democracia endeble que estamos atravesando en una Argentina de nunca más y en una Argentina que no quiere volver a lo peor de la violencia política de los años 70, porque hoy sentimos que estamos viviendo violencia política cuando proscriben o pretenden proscribir a una líder política como es Cristina Kirchner. Por eso digo, y esto tiene que ver con lo que nosotros planteábamos en 2020 en plena pandemia cuando pensábamos el dossier, es decir, cómo presentábamos al mundo que nos convocaba desde Brasil en profunda opresión, domesticación, antirracismo, antirracial. Las compañeras hablaron de epistemicidios, pero también de feminicidios y también de genocidios indígenas, de las masacres indígenas que también tienen lugar en nuestras poblaciones mapuches. Hoy aquí en este recinto los invitamos a ver también en una película que se llama La Rebelión de las Flores, que es parte del movimiento liderado por nuestra huarquen Moira Millán y que va a estar representando en el documental que presenta María Laura Vázquez. Aquí el pueblo más castigado de la Argentina es el pueblo mapuche, porque ha sido el pueblo que es considerado el enemigo de la nación. Y se ha enseñado el poder político, la derecha, contra el pueblo mapuche. Entonces queremos también rendir homenaje a todas las pérdidas y en su nombre a Santiago Maldonado. No olvidaremos tampoco a todos aquellos que han caído y que vienen cayendo también en procesos democráticos, entre comillas, como los que tuvimos en el anterior gobierno. Creo que, ¿por qué es fundamental hablar de esto? Porque el dossier tematiza cuestiones de criminalización de justicia, cuestiones que hacen el derecho también de los pueblos indígenas a lesas humanidades, y también lo que hablábamos ayer, ¿no?, acerca de cómo los derechos humanos terminan siendo restringidos a los varones blancos heterosexuales, a las poblaciones minoritarias y a las mujeres blancas también heterosexuales, que, como dice nuestra gran maestra María Lugones, han contraído ese vínculo de la colonialidad de género. Está encriptada en el sistema mundo moderno nacional, lo que María Lugones llamaba colonialidad de género,
y desde allí solamente entendemos que ese pacto blanco y ese pacto racial que intentamos quebrar y romper está anudado a los procesos de colonización de nuestro continente, como dice Lelia González, la gran Lelia González, América Latina. Les invitamos a leer este dossier. Lozano, ¿nos puedes comentar cómo lo pueden acceder a él? Tú has traído quizás algunas copias e invitamos a leerlos porque tienen maravillosos textos de toda la América Latina, desde Cuba hacia el Cono Sur en la Argentina. Gracias, Lozano. Quero agradecer a Karina pela apresentação. A obra ela vai ser descarga gratuita pela editora da UFGD e a editora estadual de Ponta Grossa, do Paraná. E também está disponível impresso no site da editora da universidade. Okay? E aí, então, agora, fechando o nosso painel, temos ainda um tempo de 5 minutos, se alguém gostaria de alguma pergunta, algum posicionamento em relação ao tema e à mesa. Esse silêncio. Estamos acostumados com esta... Es la mañana, es muy temprano. Sí, muy temprano. Hemos terminado muy tarde ayer, muy tarde. Mas eu não sei se Kátia gostaria de finalizar, Jaqueline, alguma palavra? Eu convido vocês, então, a conhecer a Cunhangue Atiguaçu, o movimento das mulheres Kaiowá e Guarani. Temos um modelo aqui. Essa camiseta foi feita por elas para arrecadar dinheiro para a Assembleia que aconteceu há 15 dias atrás. E eu convido vocês também a conhecer a OCA, um observatório que elas criaram para o mapeamento das violências. Os documentos são públicos e a capacidade de articulação dessas mulheres é emocionante e impressionante. A luta que elas travam junto com todos nós, né, com todas nós, nos ensina sobre o futuro. Essas mulheres são o futuro para mim. Muitas graças. Também eu acredito que essas mulheres são o futuro, a gente precisa cuidar dessas mulheres e cuidar de trabalhar nosso país para descolonizá-lo, efetivamente. Eu sou suspeito em falar, mas eu quero novamente agradecer o espaço, agradecer essa força imensa da Karina, da Michele, que está aqui em nome das duas, em toda essa grande equipe das jornadas, 10 anos de resistência, vamos para mais 10 e 20 anos. E quero só finalizar essa mesa com uma fala ontem do grupo da professora Cláudia Miranda. Eu disse para a professora Cláudia Miranda, as pessoas que estão aqui nesse grupo não estão lendo ou escrevendo textos teóricos, estão dando sim testemunhos de resistência. Qué hermosa apertura, ¿no? Increíble, gracias queridas. Y invitamos a la 1 de la tarde en la sala Cortázar también quienes se quieran acercar. Vamos a hacer también un acto de cierre de la Escuela de Arterismos en la sala Cortázar. Muy bien, seguimos a continuación con el panel de nuestras queridas compañeras. Va a coordinar Leti Virosta, nuestra querida Leticia Virosta del equipo. Mónica Bull. Itza, no sé si Itza ha llegado. ¿Está aquí? ¡Ah! ven.
Tania, querida Tania Mara Campos de Almeida de la Universidad de Brasilia. Bueno, mientras vamos resolviendo las cuestiones técnicas, si quieren, Leti, voy presentando el título. El título de este panel es Necropolíticas y duelos, de la red temática de violencias y subjetividades en contexto de vulnerabilidad, que coordina la profesora Mónica Bulalperín de la Universidad de Costa Rica. También está integrado por la profesora Tania Mara Campos de Almeida de la Universidad de Brasilia. Está integrado también por la profesora Itza Gutiérrez. Espera que estoy aquí con Itza Gutiérrez de Arillo McGill University, ¿no? ¿Está bien? Ok. De Montreal. Y finalmente por la profesora Selfa Chiu de Universidad de Texas, que nos mandó un video y que creo que vamos a poder también colocar aquí. Y modera la profesora Leticia Virosta